E eu que estava desconfiada da minha enteada, então eu coloquei uma câmera na minha casa. Bom, quando eu conheci o meu marido, eu não sabia que ele era casado. E quando eu descobri que ele era casado, eu não consegui me separar dele. E eu nunca fui de exigir assim muito dele. Foi então que eu descobri que eu estava grávida. E assim que eu descobri que eu estava grávida, eu já corri para contar para ele. Só que eu já fui preparada, porque para mim, eu pensei que ele não ia aceitar, que ele não ia querer assumir. Eu pensei que ia dar o maior trabalho. Mas para minha surpresa foi totalmente ao contrário. Quando ele descobriu que eu estava grávida, ele falou para mim que ele ia separar da mulher dele para vir morar comigo. E até então eu pensava que era só papo, né, de sempre. Só que não, ele realmente separou da mulher dele e ele veio morar comigo. E um mês depois de tudo isso, ele já me assumiu. E assim, ele tem uma filha de 14 anos do primeiro casamento. E claro que quando ela descobriu, quando o pai separou, ela não aceitou nada bem isso, muito menos eu. Ela me culpou bastante e ela até parou de conversar com o pai quando ela descobriu que eu estava grávida. Mas quando a minha filha nasceu, 4 meses depois, a filha dele mandou mensagem para ele falando que ela queria muito conhecer a irmãzinha dela. E então ele buscou ela e trouxe ela em casa para ela poder conhecer a minha filha. E ali foi a primeira vez que eu vi ela me tratando bem, me tratando com respeito. E ela ficou assim por horas com a minha filha no colo, sabe? Parecia até outra pessoa. Ela brincou com o pai dela, conversaram bastante, brincaram bastante, ficaram bastante tempo juntos. E quando ela foi embora, eu falei pra ela que ela poderia voltar quando ela quisesse. Então depois desse dia, todo final de semana, ela vinha pra nossa casa. E ali ela ficava em casa, ela me ajudava com a bebê. Até que eu precisei, né, deu meu tempo, precisei voltar a trabalhar. E a moça que ficaria com a minha filha, ela também estava de férias com o marido. Então eu ia precisar de uma outra pessoa, pelo menos por 15 dias, até essa minha babá voltar. Só que assim, gente, eu tinha tanto medo de contratar qualquer pessoa, sabe? Uma pessoa que eu não, sei lá, não conhecia. Foi então que, conversando com o meu marido, ele deu a ideia da filha dele vir para nossa casa, ficar uns dias em casa para ajudar com a nossa filha. Ela ficaria de manhã e de tarde, no caso meu marido já chega, e ficaria com a bebê. Eu confesso que quando ele pediu, eu não me senti nada segura. Só que eu não falei nada e eu deixei pra não criar um clima ruim, sabe? Conversamos com ela, falamos pra ela, né, que a gente ia pagar esse tempo que ela nos ajudasse. E ela aceitou e veio pra nossa casa. E assim, 2 dias depois que ela começou a ficar com a minha filha mudou completamente de comportamento. Ela sempre foi muito tranquila e do nada ela ficou assim muito chorona. E chorava um choro muito sentido. Não dormi, quando dormia ela acordava assustada. Então, como eu estava dizendo, minha filha começou a ficar muito chorona. Não dormi, quando dormia ela acordava muito assustada. Até que um certo dia, eu cheguei em casa e as costas da minha filha estavam toda arranhada e as perninhas também. Quando eu vi aquilo, eu já perguntei o que era, porque, fiquei preocupada. E ali a minha enteada respondeu pra mim que era por conta das unhas dela, que era muito grande. Então eu pedi pra que ela cortasse, porque isso não podia acontecer novamente. Só que ela se negou assim de um jeito, ela falou, não vou cortar e ponto. Nisso, meu marido veio, pediu pra eu ter paciência, porque ela estava fazendo o que ela podia, que ela estava nos ajudando sem ter necessidade, sem ter obrigação. E ali eu fui, engolindo tudo. Ok, passou uns dias e, gente, toda vez que eu saía pra trabalhar, eu chorava. Mas eu chorava, meu coração apertava. Até que um dia, eu cheguei em casa novamente e os 2 dedinhos da mão da minha filha estavam queimados. E eu morri de perguntar o que tinha acontecido. E a minha enteada falava que nada, não aconteceu nada. Ela insistia, ela foi até o fim que não aconteceu nada. Foi então que eu decidi comprar aquelas câmeras de lâmpada, sabe, na internet. Comprei, não avisei nem o meu marido e coloquei em todos os cômodos da minha casa. A partir daquele dia, toda vez que eu saía para trabalhar, eu ficava de olho nas câmeras. Até que eu flagrei ela na câmera, gritando com a minha filha. Ela dava tapa na cabeça da minha filha. Ela deixava a minha filha chorando até perder o fôlego. Então que eu saí do meu trabalho e rapidamente eu corri para minha casa. E assim que eu cheguei em casa, eu não consegui me controlar. Já cheguei gritando com ela, acusando ela, falando para ela que eu já tinha visto tudo que ela fazia pelas câmeras. E na hora, ela também veio pra cima de mim, começou a gritar comigo, me chamando de louca, de vaga, que eu era o motivo de ter destruído a família dela. Ali, na hora da raiva, ela acabou soltando que foi ela quem queimou os dedinhos da minha filha com chapinha. Quando ela falou isso, quando ela confessou isso, eu não consegui me segurar e eu dei um tapa na cara dela. E é claro que isso deu o maior problema. Depois disso, ela foi embora e logo depois ela já voltou com a mãe dela, com a avó dela. Meu marido também chegou.
Assim que o meu marido ouviu a versão dela, ele começou a gritar comigo também. Falou um monte pra mim, me xingou de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é nome. Arrumou as coisas dele e foi embora de casa. Tudo isso porque eu dei um tapa na cara dela, só que ninguém viu, ninguém quis ver o que ela fez com a minha filha. Porque meu marido se negou, tá, a olhar as câmeras. Porque ele ficou bravo porque eu coloquei câmera sem avisar ele. Não vou mentir, sofri, sim, porque ele quis ir embora, só que eu deixei ir. Quer ir embora, vai. E meses depois que ele foi embora, ele voltou com a ex-mulher dele. E às vezes, quando ele vem ver a minha filha, ela vem junto, só que ela fica esperando lá fora. Uma vez ele até comentou comigo que ele veio ver a minha filha, e ele comentou que ele queria muito era estar comigo, só que antes de ser marido, ele é pai. Enfim, hoje ele não pode ficar sozinho com a minha filha, por enquanto, até o momento, eu tenho que estar junto. Mas atualmente, graças a Deus, eu tô super bem. Tenho minha filha, então assim, não preciso de mais nada. Tô curtindo, tô aproveitando bastante a minha vida. Só que no momento eu não quero relacionamento sério, até porque eu não vou colocar ninguém. Eu não sou louca de colocar ninguém dentro da minha casa, né? Mas enfim, vivendo e aprendendo, né? De qualquer forma, eu terminei sozinha.